O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois que ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós. José, além de ser um homem justo, como diz este texto, creio que ele foi um homem muito inteligente também. Porque ele soube aproveitar uma capacidade humana que nós normalmente desprezamos. Até quando acontece, temos medo, que é a intuição. Todos nós, até começarmos a falar, ou até um pouquinho mais tarde, nós somente agimos, aprendemos, vivemos com uma única linguagem, que é a linguagem da intuição, o que os adultos chamam de intuição. O bebê dentro do útero materno e os primeiros ano e meio de vida apenas aprende por intuição, porque tudo que nós falamos para ela não entende, ela não sabe ainda distinguir os vogais, muito menos os consoantes. Então o bebê, ele cresce, começa a andar, começa a comer papinha, começa a subir, descer, cai 20 vezes no bumbum e levanta. Este bebê aprende mais de 80% de tudo que vai aprender o resto da sua vida naquela fase, sem raciocinar, sem entender palavras e sem entender concretamente muitos dos objetos ao seu redor. Tudo por meio da intuição. Ou como aqui dito no texto que acaba de ler do Evangelho, no sonho. O sonho, a intuição,
é a linguagem fundamental do ser humano. E não a fala. E não os gestos. Quanto do seu tempo o senhor, as senhoras, ouvem, escutam a sua intuição. E quando escutam, qual é a sua sensação? Normalmente medo, né? O que vai acontecer? Porque tem a intuição, mas não sabe interpretar bem o que significa. Já perceberam que pena que nós desaprendemos a melhor comunicação que podíamos ter na vida apenas porque na nossa infância, lá com 1 ano e meio, 2 anos, os adultos começam a mentir para nós. E aí nós começamos gradativamente a desacreditar na nossa intuição e acreditar naquilo que os adultos dizem que é o certo. A criança tem a intuição que ela já pode tentar subir numa árvore. Chega o adulto e diz: não, isso é perigoso. Não é assim? Aí, a criança com 3, 4 anos, aí já tem um pouquinho mais de idade, a mãe chega de manhã para dar café, e a criança olha e diz: mãe, você não está bem hoje não, né? Não, filho, está tudo bem, está tudo em ordem. Por quê? Porque ela tem vergonha de dizer que ela está com TPM. Diga para ela: a mãe não está bem hoje não. A mãe, uma vez por mês, ou está 3 semanas, não fica bem. Isso é normal da vida da mamãe. A gente não fica bem todo dia. Confirme a intuição da criança e não a nega. Né? E aí os pais, eu conheço muitos pais, nós nunca brigamos diante dos nossos filhos. Burrice. Os filhos sabem quando vocês estão bem ou não estão bem. E daí, fingindo que estão bem na frente dos filhos, quando na verdade não estão bem, vocês estão instalando uma insegurança nessas crianças, que elas vão pagar muito caro mais tarde, porque eles não sabem distinguir o que é bem e o que é mal. Não mal, mas o que é bem e o que é briga. Porque briga não é mal, de vez em quando tem que brigar mesmo. Então, como vocês depois querem que esta criança adolescente não seja uma mentirosa? Vocês, nós adultos, educamos as crianças a mentirem, a viverem na mentira que todos nós aqui presentes vivemos. Pelo bem da sociedade. E aí, como a verdade e a mentira não têm mais clareza, vocês se admiram quando seu filho com 14, 15 anos começa a fumar maconha escondido. E a sua filha começa a namorar com, sei lá, 12 anos, 14, 15 anos, e papai e mamãe não sabem. Claro que não. Foram vocês que iniciaram isso, quando ela tinha 2 anos, quando ela tinha 8 meses. Foram vocês, fomos nós, adultos,
que criamos esta sociedade de mentira, não dando à criança o direito de ouvir a intuição dela e seguir a intuição dela, fazendo que ela e nós, adultos, o resto da nossa vida, perdemos a linguagem da verdade. Então, São José, que não tinha perdido esta linguagem da verdade, consegue ouvir a voz de Deus nesta imagem de anjo, para saber, para olhar para a noiva dela e dizer: amiga, eu te conheço, você é uma mulher fantástica, você é uma mulher de grandeza, eu tenho certeza que não foi outro homem que te engravidou, que aí aconteceu uma coisa totalmente diferente. A intuição dele, olhando para Maria, revelou a ele o que realmente estava acontecendo. Já pensaram se nos casais, homem e mulher, atendessem às suas intuições a respeito do outro e não os seus preconceitos? Como seriam diferentes os casamentos? Como a gente ia julgar menos? Como a gente ia abrir mão desses preconceitos bobos? Ele foi tomar uma cerveja, ele está me traindo. Ela está de repente se vestindo melhor, ela deve estar e catar para o outro. E por aí vão os preconceitos, ou não vão? Tudo isto é falta da resposta intuitiva que lhe abriria a verdade do que está acontecendo, e não os julgamentos fantasiosos que todos nós cometemos o dia inteiro, julgando quando na verdade nós não fomos feitos para julgar, porque o julgamento sempre é a consequência de querer comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi proibido por Deus. Então, amigos, eu lhes convido a uma vida espiritual que nada mais é do que aprender a ficar cada vez mais em silêncio. Silêncio interior, silêncio de pensamentos próprios, porque no fundo desse silêncio começa a falar, na linguagem religiosa, Deus, na linguagem científica, a intuição. Quem não consegue calar a boca, quem não consegue calar a mente, é incapaz de ouvir a intuição. Falar com a boca e intuição não combinam. Então, já que estamos quase entrando na Semana Santa, eu lhes convido a fazer da Semana Santa uma experiência de silêncio, de ouvir não os meus pensamentos, mas a voz que quer falar aqui dentro e não consegue, porque nós estamos ocupados em rezar Ave Maria, Pai Nosso, Glória, Pai, Anjo Santo do Senhor, e não sei quantas outras palavras, em vez de escutar. Deixemos Deus falar, e não nós falar.